Olá, olá, meus queridos, como vocês estão? Estou gravando esse vídeo de maneira, a apoiar meu país na Copa do Mundo, ao contrário de algumas pessoas que infelizmente não fazem isso, mas paciência, a gente não pode controlar tudo, né? Só lamento, fico triste com isso. E espero que quando esse vídeo for ao ar, o Brasil ainda esteja vivo na Copa do Mundo, né? Porque eu estou gravando com antecedência por conta da minha mudança. Aliás, a gente vai ter novidades aqui, o cenário vai estar um pouquinho diferente, cor da parede sobretudo. Pode ser que não esteja, e aí, paciência, né? Mas eu acredito no Hexa. E eu também acredito nesses jogadores. A gente vai voltar com algo que a gente não fez no ano passado, mas fez em 2024, que são as listas de melhores jogadores por posição. Eu acho que prateleira de wide receiver é muito heavy user, né? Eu acho que ainda não faz tanto sentido. De quarterback eu vou fazer. Mas lista não. Lista faz todo sentido. A gente fala de 7 jogadores aqui, algumas menções honrosas. Temos mudança em relação ao que eu achava antes da temporada passada. Por exemplo, A.J. Brown não está nessa lista. E é uma projeção. Por exemplo, se fosse melhores wide receivers de 2025, o George Pickens estaria na frente do CeeDee Lamb. Não foi o caso, tá? Por exemplo. Mas o CeeDee Lamb saiu do top 5, que é algo que eu considerava em um tempo atrás. E tem um recado que essa lista passa. Jogadores que correm rota bem, que são técnicos, que quebram bem para o meio do campo, eles estão com cada vez mais valor. Não surpreende, né? Porque o meio do campo tem esse espaço entre os dois safeties e os linebackers. Então, se você é um bom corredor de rotas na NFL, você está tendo sucesso nessas últimas temporadas, as defesas adversárias jogando mais com dois safeties no fundo. Vamos para a vinheta na tela do meu querido André, nosso editor, que eu não mandei muitas coisas para ele nesses últimos tempos, que a gente está na Copa do Mundo, mas vamos que vamos. E tem vencedores e perdedores da intertemporada assim que acabar a Copa do Mundo. Vinheta na tela, André. Vamos lá. Primeiro, menções honrosas. O T. Higgins, eu acho que é uma menção honrosa, talvez seja o melhor wide receiver 2 da NFL. Jalen Waddle, uma menção honrosa também. No caso do T. Higgins, disponibilidade e mobilidade, né? Perde muito jogo. O George Pickens é uma menção honrosa, um jogador que foi muito bem no ano passado, top 5 em várias estatísticas, mas vamos ver o que vai acontecer na temporada 2026. Jalen Waddle com os Broncos, um jogador em ascensão em potencial, também uma menção honrosa. E o A.J. Brown, uma menção honrosa, né? Um jogador que foi um dos melhores wide receivers da liga nos últimos anos, mas no ano passado a produção, por outros fatores, não só por ele, caiu bastante, vamos ver, em New England, tá? Então, essas algumas das menções honrosas. E vamos começar com o 7º colocado, que é o CeeDee Lamb do Dallas Cowboys, que perdeu jogos no ano passado por uma lesão no tornozelo, mas é um jogador que, em profundidade, eu acho que é subestimado. Para vocês terem ideia, só o Jackson Smith-Njigba no ano passado teve mais jardas em bolas em profundidade, em passes que viajaram pelo menos 20 jardas no ar, tá? Então essa é uma estatística para lá de importante. Tem o jogo contra o Kansas City Chiefs, que ele deitou e rolou, acho que ele é um bom exemplo também, contra uma boa dupla de cornerbacks, que agora está nos Rams, não mais em Kansas City. É um jogador que tradicionalmente jogou no slot em vários momentos importantes da carreira dele, mas a gente viu o Dallas colocando o George Pickens de um lado no perímetro e ele do outro, ele também consegue produzir e é um bom corredor de rotas. Não acho que ele seja completo, mas ele tem algumas virtudes que me fazem acreditar que ele ainda é um wide receiver top 7 na NFL. Por que ele não está mais alto? Para mim, bola contestada é um negócio que ele não vai tão bem assim e disponibilidade é uma habilidade. Agora vamos para o 6º colocado, novamente é uma projeção. A linha ofensiva do Houston Texans melhorou, o jogo terrestre promete melhorar com a chegada do Dave Montgomery e eu coloco o Nico Collins como o 6º dessa lista. Excelente nessas rotas que quebram para dentro, tá? Chamadas in routes, excelente. Muito bom também quando o C.J. Stroud está sob pressão e aí ele vira a válvula de escape, é um jogador que está em muita sintonia com o seu quarterback. Tem a questão da disponibilidade também, como eu mencionei para o CeeDee Lamb, mas vale mencionar isso. Agora, tem um ponto aqui para lá de importante também. Poucos jogadores são tão bons saindo da linha, o chamado release, quando ele está sendo pressionado, ou seja, press coverage, que tem um cornerback na frente dele, do que o Nico Collins. Poucos jogadores são tão bons. A questão é que o nível de jogo do C.J. Stroud caiu, né, sobretudo na última temporada. No início da temporada a linha ofensiva não era grandes coisas e tem um pequenino histórico de lesão, o Nico Collins também. Mas acho que é um jogador abaixo aí das expectativas de muitos e eu coloco ele nesse top 6. Vamos para o 5º colocado, é o deus da recepção, né, porque o Amon-Ra é o deus do sol no Egito Antigo, que é o Amon-Ra St. Brown. O Amon-Ra St. Brown, se a gente for pegar de maneira pura ele como slot receiver, talvez seja o melhor slot receiver da NFL. Para você que está chegando agora, o slot receiver, imagine que isso aqui é um campo de futebol americano, tem o perímetro, o slot receiver ele joga um pouco mais por dentro, tá? Entre, geralmente, aí a linha de scrimmage, o left tackle, o right tackle e o jogador mais afastado no perímetro. E o Amon-Ra St. Brown, ele é muito bom em alguns quesitos que eu acho que a gente precisa mencionar, tá? Primeiro de tudo, ele vem jogando mais afastado também no perímetro do que tradicionalmente antes, tá? Um jogador que
cria separação muito bem, sobretudo contra a marcação mano a mano, mas contra a marcação em zona, é um jogador que navega muito bem entre as zonas, que improvisa num bom sentido entre as zonas para ajudar o Jared Goff, mas tem 3 pontos que eu acho que são muito bons para o Amon-Ra St. Brown. Primeiro, terceira descida, sobretudo em situações óbvias de passe. A defesa sabe que tende a ser um passe, porque é uma terceira para 6, uma terceira para 8, sabe que a tendência é que o alvo seja o Amon-Ra St. Brown, porque ele tem um volume muito alto, e mesmo assim ele consegue produzir. Talvez seja o melhor wide receiver da NFL se a gente for isolar só isso, terceira descida. Mas não só, ele aparece bastante em play action. Quando o Jared Goff está pegando fogo no play action e o jogo terrestre dos Lions estão funcionando, o Amon-Ra St. Brown tende a atear fogo na defesa adversária naquelas rotas que cruzam o campo, sobretudo no meio do campo, em rotas que quebram para dentro. E para terminar, a red zone, as 20 jardas finais. É um jogador que é artilheiro, tá? É o Romário dos wide receivers, mas eu não sei se ele vai ser senador aí e não vai frequentar muito Washington. De qualquer forma, tem isso, né? De qualquer forma, inclusive vale uma menção que teve um wide receiver que virou membro do Congresso americano, o Anthony Gonzalez. Peyton Manning realmente fez um deputado federal nos Estados Unidos, hein? De qualquer forma, o Amon-Ra St. Brown é um jogador que é artilheiro, que produz muito bem na red zone, em situações de campo mais curto, né? Isso é uma coisa pouco falada, vamos falar desse aspecto tático do jogo. Qual que é a dificuldade de correr rotas na red zone? Você não tem o campo inteiro, você tem 20 jardas, mas mais as 10 da end zone, ou às vezes até menos, né? Linha de 8 ainda é red zone. E o Amon-Ra St. Brown mostra essa capacidade incrível dele de criar separação. Agora vamos ao quarto colocado. Eu queria colocar ele no pódio, queria colocar ele em terceiro, mas fica um pouco mais difícil por conta de tudo que aconteceu nessa intertemporada. No momento que eu estou gravando esse vídeo, tá tudo bem, né? Inclusive ele está escrevendo um diário e tal. É um assunto delicado. Mas o Puka Nacua, ele passou por uma reabilitação e às vezes a gente vê seres humanos, não só atletas, mas passando por um processo desse e não voltando a ser o que foi. A gente está na torcida para que fique tudo bem, para que o lado humano se fortifique, o lado mental se fortifique. Saúde mental é uma coisa muito importante, mas é uma projeção, né? Mas a gente está na torcida aqui, porque como jogador de futebol americano, o Puka Nacua é simplesmente inacreditável. O Puka teve mais de 150 jardas contra a melhor defesa da NFL no ano passado. Eu adorei a defesa dos Broncos, a dos Texans, mas no final das contas não tem como não falar que a Dark Side foi a melhor defesa da NFL, a defesa do campeão Seattle Seahawks. 150 jardas naquela final de conferência. Naquele Thursday Night Football ele também ateou fogo na secundária dos Seahawks. E vale lembrar que teve partida no ano passado que o Puka Nacua não teve a ajuda do Davante Adams. E vale lembrar também que o Los Angeles Rams foi o time que mais utilizou o pacote 13. O que significa pacote 13? Um running back e 3 tight ends. E aí, muitas vezes, ele era o único wide receiver na formação. Eu até anotei aqui pelo Next Gen Stats. Em 70% dos pacotes 13, ele era o único wide receiver da formação. Ou seja, o único wide receiver que a secundária do adversário tinha que se preocupar. E mesmo assim, ele produziu. Então, assim, é o melhor da NFL em jardas após a recepção, para mim, tá? No todo. Tem o Ja'Marr Chase, que é fora da curva em várias coisas, mas no todo, quebrando tackles, muito físico, um jogador que está sempre em sintonia com o quarterback, que corre rota muito bem, que corre rota para tudo quanto é lado do campo. O Puka Nacua é um jogador fantástico e ajudou muito o Matthew Stafford a ser MVP da NFL nessa última temporada. Vamos para o pódio. Na descendente, queira ou não, porque a última temporada foi trágica, o Justin Jefferson. Mas, gente, mesmo jogando com Max Prosper, J.J. McCarthy do jeito que foi ano passado e Carson Wentz, o Justin Jefferson teve mais de 1.000 jardas recebidas. Eu vou ficar quietinho aqui durante 3 segundos para a gente refletir. 1.000 jardas com Max Prosper passando a bola para você numa partida, inclusive foi a partida contra o Seahawks, é um feito e tanto. E 1.000 jardas costuma ser o sarrafo, né? Então, inclusive vai ter vídeo sobre isso, que há muito tempo os membros pedem, a gente vai fazer vídeo sobre isso agora em julho. Então, é um feito e tanto, 1.000 jardas tendo poucos quarterbacks. Agora, por que ele não produziu como outrora? Qual que é o melhor que o Justin Jefferson faz? São rotas intermediárias e profundas com quebras agudas. Post, por exemplo, que quebra para o meio do campo. A rota dig, que foi a que ele mais produziu com o Sam Darnold, que é um L para dentro bem longo. E você precisa de um quarterback que trabalhe bem o meio do campo e que antecipe bem os passes para ser produtivo em jogadas assim, em rotas assim. E tudo que o J.J. McCarthy não é neste momento na NFL,
é isso, e menos ainda o Carson Wentz e o Max Crosby. Então, a queda de produção do Justin Jefferson se deve mais à posição de quarterback do que a dele. De qualquer forma, fica muito difícil, depois que a gente viu no ano passado, colocá-lo acima do Jackson Smith-Njigba e acima do Ja'Marr Chase, né? Fica muito complicado. Mas ainda é um jogador muito completo, eu gosto muito do Jettas. E muito simpático também, segundo o Fernando Nardini me disse, ele que entrevistou o Justin Jefferson quando esteve no Rio de Janeiro, aqui visitando o Brasil. Segundo lugar, ele foi o melhor wide receiver do ano passado, tá? Mas nesse tipo de projeção eu tenho que olhar para o Pokémon. Eu tenho que olhar para o Pokémon e falar assim, qual é o Pokémon mais forte? Se você transformar Jackson Smith-Njigba e Ja'Marr Chase em Pokémons, o Ja'Marr Chase é o Dragonite, entendeu? Tem fraquezas, impotência? Até tem. E o Jackson Smith-Njigba foi um Pokémon que talvez não era tão forte no início e ficou muito forte. Como, por exemplo, o Bulbasaur, que é um Pokémon muito fofo, como vocês podem ver aqui, e aí ele fica enorme fisicamente como o Venusaur, né, na terceira evolução. O Jackson Smith-Njigba é um jogador que produzia muito no slots, tá, na era de Gene Smith. Aí, no último ano, ele produziu muito bem no perímetro. Talvez o melhor na NFL no perímetro no ano passado também. Jogo de 150 jardas contra os Rams, 1.300 jardas só quando alinhado no perímetro. Ele teve mais de 100 jardas em 8 rotas diferentes. O Smith-Njigba é um recebedor completo e verticalmente fantástico. Todo mundo sabia que os Seahawks iam rodar four verticals com rotas verticais e mesmo assim ele produzia com as defesas não tendo o que fazer. O Jackson Smith-Njigba foi o que chegou mais perto do sonho das 2.000 jardas do ano passado e é um jogador muito completo. Mas o meu primeiro colocado é o Ja'Marr Chase, que para mim é um alien, é um jogador que é um monstro e tem uma medida de grandeza que não é o único argumento. Mas sabe quem foi o wide receiver que recebeu mais dobras na NFL no ano passado? O Ja'Marr Chase. Isso diz bastante. E o que mais produziu em cima de dobras, né? Trabalha bem no slot, trabalha bem de maneira vertical, mais de 500 jardas após a recepção e quando ele está em campo aberto ninguém pega. É difícil esse argumento de quem é melhor em jardas após a recepção, ele ou o Puka Nacua. Mas é um jogador extremamente completo, pode ser utilizado no backfield, algumas vezes Cincinnati faz isso. Claro, tem um grande quarterback, um quarterback de elite no Joe Burrow, mas o Ja'Marr Chase é um cara que pode acabar com o jogo num piscar de olhos. E aí quando eu vejo um monstro como esse, um cara que pode acabar e pode mover o ponteiro tanto quanto um quarterback poderia, fica difícil não colocá-lo como o meu melhor wide receiver entrando na temporada 2026 da NFL. Com certeza vocês discordam de alguma coisa, coloca nos comentários, a gente está aqui para conversar. Monte o seu top 3 aí nos comentários também e vamos ver o que acontece nessa belíssima temporada da NFL. Chegou o mês de julho e com ele chegou 32 por 32, 32 vídeos de todos os times que estarão, claro, lembrando para os membros. E os membros assistiram este vídeo mais cedo, inclusive. Seja membro do nosso canal para cada vez mais conteúdo e me diga também qual lista você quer que a gente faça, tá bom? Quarterback não vai ter lista, talvez eu faça. Quarterback vai ter prateleira, tá bom? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.